Olá, turma, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Rainha. E na aula de História de hoje da semana 26, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre a redemocratização do Brasil. Nós vimos que a redemocratização ela aconteceu em 1945, após a renúncia de Vargas, né? E o primeiro presidente do Brasil nas paz de redemocratização foi Eurico Gaspar Dutra, que através do apoio de Vargas foi que ele conseguiu chegar à presidência. Vimos que houve uma transição ali, que a partir do momento que Vargas renuncia. E agora nós vamos estudar realmente o governo dele, né? Vargas saiu do governo através, né, de uma forte pressão de uma parte das elites, das forças militares que pediam pela sua saída. E depois ele conseguiu voltar nos braços do povo, né? Apesar do movimento querenista querer, né, que Vargas continuasse no poder por mais tempo, Vargas saiu ao poder, deixando José de Linhares, presidente do Supremo Tribunal Federal, fazer o processo de democratização, né, as eleições, com a eleição de Gaspar Dutra. E depois Vargas retorna à presidência pelas vias democráticas com 48,7% dos votos eleitorados. Agora nós vamos estudar as principais características do seu governo e como ocorreu entre o período de 50 a 54, a gestão do governo Vargas. O governo Vargas, no segundo governo, ainda temos fortes características nacionalistas. Vargas defendia a criação de uma empresa para a extração do petróleo, uma empresa nacional, uma empresa estatal, e fortalecimento da indústria de base, né, tanto da siderúrgica quanto da extração de petróleo, da mineração. E ele foi o precursor, né, da fundação da Petrobras com a campanha O Petróleo é Nosso. E aí ele criou essa campanha, tanto tem até um cartaz, esse cartaz aqui, que é com a propaganda, né, com as mãos de Getúlio sujas de petróleo. E ninguém arrebata nas minhas mãos a bandeira nacionalista. Petrobras, o ouro negro que dará a independência do Brasil. Isso tudo foi uma campanha nacionalista que Vargas fez em prol da extração do petróleo por uma empresa estatal. Já em compensação, no outro lado também, a gente tinha a UDN, que era a União Democrática Nacional, e eles eram favoráveis que continuassem naquele mesmo modelo, né, que as empresas estrangeiras continuassem atuando no Brasil na extração do petróleo. No final, o projeto de Vargas foi o vencedor e a Petrobras foi criada. E aqui, como eu falei para vocês, né, criou essa campanha que o petróleo é nosso, e em 3 de outubro de 1953 foi criada assim a Petrobras. A Petrobras tem o monopólio da extração, do refino e do transporte marítimo do petróleo brasileiro, e levando adiante essa campanha nacionalista, Vargas também fez outro projeto, né, que foi limitar a remessa para o exterior das empresas estrangeiras dos lucros. E o que é basicamente isso, né, limitar essa remessa? Ou seja, toda empresa estrangeira que estiver instalada no Brasil não deveria ter a remessa de lucro limitada, né, para o exterior. Mas, infelizmente, esse projeto de Vargas, né, ele foi barrado pelo Congresso. O petróleo é nosso foi vitorioso, mas a limitação de remessa de lucros para o exterior, infelizmente, não conseguiu sair do Congresso Nacional. Assim, acho que eu não deixei muito bem claro, mas eu vou até repetir. Por que é importante limitar essa remessa de lucros? Porque aí você consegue ter a maior retenção do capital dessas empresas no nosso país. Quando tem muitas empresas que só se instalam no Brasil, ou em outros países da América Latina, ou da China, em razão da mão de obra ser mais barata. E os lucros não ficam aqui, os lucros vão todos para o exterior ou para a origem da empresa original, né? Vamos dizer assim, a empresa original ela está nos Estados Unidos.
e ela só se utiliza da mão de obra e da matéria-prima barata no Brasil, mas todo o lucro não fica aqui. E volta novamente para os Estados Unidos. E era essa a intenção de Getúlio Vargas. A intenção dele era que o lucro ficasse retido no Brasil. Outro ponto característico do governo Vargas era a política dele trabalhista, né? E ele continuou no segundo governo a adotar essa política trabalhista. Lembrando que o governo Vargas foi criada a carteira de trabalho e vários direitos trabalhistas, mas vale ressaltar também que o Vargas não era bonzinho, ele fez isso porque ele não tinha o apoio das elites, então uma forma de garantir o apoio popular foi dar ao povo, né, alguns direitos trabalhistas. E ele continuou fazendo essa política no seu segundo governo, mas apesar, né, de suas promessas de ampliar os direitos trabalhistas, de melhorar a legislação trabalhista, a insatisfação popular era muito grande porque estava tendo uma inflação muito grande, então você teve uma perda de poder de compra dos trabalhadores, né, quando aumenta mais o valor dos custos de vida, da alimentação, do transporte, do aluguel do que o seu salário, você vai ter uma diminuição do seu poder de compra, e era isso que estava acontecendo no momento. E assim, né, ocorreram durante seu governo várias greves pedindo por aumento do salário. Para contornar essa situação dessas greves trabalhistas, Getúlio Vargas chamou João Goulart para ser seu ministro do Trabalho, e João Goulart utilizou uma política de aumentar 100% o salário dos trabalhadores, né? Prometia aumentar 100% o salário dos trabalhadores, o que não agradou nada a elite brasileira, nem muito menos a UDN e os militares também, que eram aliados à UDN e elite brasileira. Eles começaram a acusar que Jango era comunista, que ele era socialista, que não tinha condições. Isso era uma ideia descabida, e pressionaram cada vez mais que Jango saísse do cargo de Ministério do Trabalho. E isso aconteceu. Ele renunciou ao cargo de ministro do Ministério do Trabalho, mas, em compensação, para mostrar quem estava no poder, Getúlio Vargas, no dia 1º de maio de 1954, aumentou em 100% o salário dos trabalhadores. Um episódio importante vai ser a cereja do bolo da insatisfação ao governo de Getúlio Vargas, vai ser o atentado contra Carlos Lacerda. Carlos Lacerda era um jornalista, um dos líderes, né, do UDN, que fazia oposição ao governo de Getúlio Vargas, e ele exigia, né, a renúncia ao presidente, pedia o retorno aos militares, e somente os militares iriam salvar o Brasil, retirar o Brasil da lama, acabar com a corrupção, enfim, né? Esse era o discurso dele. Dentro desse ambiente bem conturbado, Carlos Lacerda sofreu um atentado na rua Toneleiro. Ele conseguiu escapar com vida, mas o guarda, quem fazia a guarda dele, né, que era um oficial da aeronáutica, não sobreviveu. E com isso, depois de algumas investigações, descobriu-se que o chefe da guarda, Getúlio Vargas, era o mandante do crime. Ou seja, o atentado contra Carlos Lacerda estava intimamente ligado agora a presidente da República. Então, recapitulando, Vargas não era popular entre a elite brasileira. Ele apoiava os trabalhadores, foi contra a UDN e alguns setores militares que apoiavam a UDN quando aumentou em 100% o salário mínimo dos trabalhadores. Vargas tinha uma política, né, econômica nacionalista, de defesa, né, da economia nacional. Não se aliou dessa forma incondicionalmente aos Estados Unidos. E, por fim, ainda teve o atentado a Carlos Lacerda, né, que defendia o golpe militar. E dentro de tudo isso, né, o golpe de Carlos, a tentativa de assassinato de Carlos Lacerda,
Tudo isso, né, fez com que generais do exército, da aeronáutica, depois militares do exército, fizessem muita pressão para que Getúlio Vargas renunciasse, e essa renúncia não aconteceu, né? Formalmente, Getúlio Vargas se despediu, né? Ele fez uma carta para o povo e ele se suicidou-se com um tiro no coração dentro do Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. E com isso, né, Getúlio Vargas sai da história política do Brasil e entra na história como um presidente, né, que controverso, né, que tem muitos pontos positivos, muitos pontos negativos, que tinha uma tendência ditatorial e depois ele reverte isso, ele tem uma tendência também populista, enfim. Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre o assunto. Bons estudos e até a próxima!